Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Ingrid dos Santos, eu estou no terceiro ano B do ensino médio e hoje eu irei mostrar para vocês o experimento que eu fiz chamado pêndulo eletrostático. O objetivo desse nosso experimento será identificar os processos de eletrização, assim como a movimentação e a organização dos elétrons após os processos. Os processos de eletrização consistem em gerar um desequilíbrio no número de prótons e elétrons de um corpo qualquer. Naturalmente, os corpos são neutros, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, quando esse número se torna diferente, a gente pode dizer que o corpo está eletrizado. Dentre os processos de eletrização estão a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Eletrização por atrito. Bom, na eletrização por atrito, dois corpos neutros feitos de materiais distintos, quando são atritados entre si, um deles fica eletrizado negativamente, ou seja, ele ganha elétrons, e outro positivamente. Então, ele perde elétrons. Quando há eletrização por atrito, os dois corpos ficam com cargas de módulo igual, porém com sinais opostos. Receber ou perder elétrons depende da substância de que é constituído o corpo. Esse fenômeno é chamado de triboelétrico, e através de experimentos em laboratórios são elaboradas as séries triboelétricas. Eletrização por contato. Na eletrização por contato, diferentemente da eletrização por atrito, ela necessita de pelo menos que um dos corpos esteja carregado eletricamente. Para entender o funcionamento do processo da eletrização por contato, considere um condutor carregado positivamente e outro condutor neutro. Você irá aproximar o condutor positivo do condutor neutro até que ocorra o contato entre eles. Quando isso acontece, existe uma transferência de elétrons do corpo neutro para o corpo carregado positivamente. Essa transferência ela ocorre de maneira bem rápida até que ambos os condutores fiquem com o mesmo potencial elétrico. Quando se separa os dois condutores, eles ficam com cargas de mesmo sinal. Eletrização por indução. Na eletrização por indução, os corpos não se tocam. Temos um corpo eletrizado, que também é chamado de indutor, e outro corpo neutro, chamado de induzido. Ao aproximarmos o corpo carregado do corpo neutro, isso sem encostá-los, ocorre uma redistribuição das cargas no corpo neutro, sem que ele fique carregado. Então, o corpo induzido é ligado na Terra, fazendo ocorrer troca de cargas deste com a Terra. E vamos para os materiais que iremos precisar. Iremos utilizar um arame. Você pode utilizar, assim como eu, um clips, um grampo de cabelo ou um arame próprio. Iremos precisar também de 2 canudos plásticos. Também utilizaremos meia de nylon feminina, que são aquelas que são usadas como uma segunda pele, como exemplo as meias calças e as meias 3/4. Um pedaço de papel toalha, um pedaço de papel aluminizado. Você pode usar aqueles papéis que embrulham os bombons ou utilizar papel alumínio convencional, que se utiliza geralmente na cozinha. Esse aqui é o clips desmontado. Eu deixei ele no formato de um arame, que no caso é esse formato reto. Nós iremos utilizar apenas um fio da meia calça de nylon. Então eu desfiei um pouco a meia e retirei apenas um fio dela. E agora iremos iniciar o experimento. Inicialmente, com a ajuda de uma tesoura, eu cortei ao meio um dos canudos de plástico. Eu escolhi uma das metades do nosso canudo para poder amarrar o nosso fio de nylon na sua extremidade.
E é assim que o canudo deve ficar. Após o fio de nylon estar preso no nosso canudo, nós devemos prender na ponta livre do fio o pedaço de papel alumínio. É deste modo que ele deverá ficar. Agora nós vamos utilizar o nosso arame e o dobraremos em formato de L. Esse nosso arame servirá para fazer com que as metades dos dois canudos plásticos fiquem unidas perpendicularmente. Como podemos ver, primeiro eu encaixei o nosso canudo livre e depois eu encaixei o nosso canudo já montado, ou seja, com o fio de nylon e o papel alumínio. Assim, nosso pêndulo eletrostático está pronto. Iniciaremos eletrizando o canudo de plástico, atritando o mesmo vigorosamente com um papel toalha. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. Nesse caso, os elétrons passam do papel para o canudo. Assim, o canudo fica eletrizado negativamente. Em seguida, aproximamos o canudo carregado ao pedaço de papel alumínio, que inicialmente é atraído pelo canudo, porque ele estava neutro ou descarregado. Essa atração ocorre pela indução, que é a aproximação contato do canudo com o papel alumínio. Ocorre a separação das cargas elétricas positivas e negativas, fenômeno conhecido como polarização elétrica, no pedaço de papel alumínio preso ao fio. Podemos observar que quando o pedaço de papel alumínio encostou no canudo, o papel se eletrizou por contato, ficando com cargas de mesmo sinal do canudo de plástico. E como cargas de mesmo sinal se repelem, haverá forças de repulsão entre eles, que foi o que ocorreu. Vamos à conclusão. Os processos de eletrização ocorrem quando os elétrons passam de um corpo para o outro, devido a uma diferença na quantidade de carga elétrica. Um corpo é considerado eletrizado quando o número de prótons e elétrons for diferente. Existem 3 tipos de eletrização: a eletrização por atrito, a eletrização por contato e também a eletrização por indução. Eletrização por atrito. Quando dois corpos inicialmente neutros são atritados, se eletrizam e, em virtude do atrito ocasionado, um corpo ficará com carga positiva e o outro com carga negativa. Esse processo de eletrização é comum no nosso dia a dia, como, por exemplo, ao tirarmos uma roupa de nylon ou de lã, o atrito com o nosso corpo provoca a eletrização do tecido, ou também se caminharmos sobre um tapete de lã. Nós também podemos ficar eletrizados devido ao atrito de nossos sapatos com o tapete. Eletrização por contato. Ela ocorre quando dois corpos, um eletrizado e outro inicialmente neutro, entram em contato. O corpo neutro fica com a mesma carga do eletrizado. Quando nós vamos em museus e parques temáticos, em alguns deles existem a chamada esfera condutora eletrizada. Ao encostarmos nela, nós também ficamos carregados com cargas de mesmo sinal da esfera. Prova disto é observar que nosso cabelo fica arrepiado. Como neste tipo de eletrização as cargas possuem os mesmos sinais, os fios passam a se repelirem. Eletrização por indução. É quando a eletrização de um corpo inicialmente neutro, que é o induzido, acontece por simples aproximação de um corpo carregado, que é o indutor, sem que haja contato entre os corpos. O induzido deve estar ligado à Terra ou a um corpo maior que possa lhe fornecer elétrons, ou que deles os receba no fluxo provocado pela presença do indutor. Ela está presente no nosso dia a dia pela ocorrência dos raios. Quando uma nuvem está carregada eletricamente, ela induz na superfície terrestre cargas de sinais contrários, criando um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. Se o campo elétrico for muito intenso, o ar pode funcionar como um condutor de eletricidade, acarretando assim uma descarga elétrica. Em nosso experimento, foi possível identificar os 3 processos de eletrização:
A eletrização por atrito ocorre quando atritamos o papel toalha ao canudo de plástico. Esse atrito nos fornece energia para que os elétrons passem do papel para o canudo, fazendo com que o canudo fique eletrizado negativamente. Logo em seguida, foi possível observar a eletrização por indução, pois nós aproximamos o canudo carregado ao pedaço de papel alumínio, isso sem encostá-los, e o mesmo foi atraído pelo canudo, isso devido ao mesmo estar neutro. Isso acontece porque a presença do corpo eletrizado polariza eletricamente a bola. Porém, quando nós encostamos o canudo ao pedaço de papel alumínio, nós vimos a ação de eletrização por contato, pois o canudo e o papel ficaram com cargas de mesmo sinal ao se encostarem, e como cargas de mesmo sinal se repelem, eles tiveram forças de repulsão. Agradeço a atenção.